Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui com Cássio Zirpoli e nesse programa a gente vai trazer aqui para o YouTube, trazer aqui para vocês mais uma análise de um dos posts tradicionais do blog de Cássio, que ele atualiza 2 vezes por ano, janeiro e julho, né, Cássio? Esse ranking de sócios você já faz há algum tempo. E sempre tem esses dois recortes, o recorte do início da temporada e o recorte do meio da temporada, né, Cássio? Exatamente, Fred. Desde 2022, comecei a fazer dos clubes. Porque hoje em dia todo mundo tem seu plano de sócio no site, muitos clubes divulgam na própria home do site, tanto do clube ou site específico de sócio, divulga a quantidade. E aí comecei a fazer em 2022. Eu lembro, começou quando o Ceará chegou em 50 mil sócios, Fred. Porque eu fazia assim, esporadicamente, fazia alguns levantamentos. Mas quando o Ceará chegou a 50 mil, e naquele momento era o recorde da região, aí eu fiz aquele levantamento, eu acho que foi julho, e como estava. O próximo eu faço daqui a 6 meses. E aí eu comecei a fazer de forma periódica, e vem sendo assim agora em 25 com essa atualização, tendo esses balanços semestrais. Então, Cássio, nesse programa a gente vai trazer a lista, tá, dos clubes com mais sócios no Nordeste. A gente vai apresentar um por um. E aqui a gente não vai de trás para frente, não. Aqui a gente vai já apresentando o clube da região que abre 2025 com o maior número de sócios, Cássio, que é o Bahia, tá? Atingindo a espetacular marca de 75 mil sócios em dia. 75 mil sócios atualizados com o clube. É um cenário espetacular, né, Cássio? E muito acima ali, se você voltar. Não precisa voltar muitos anos, não. Se você voltar poucos anos, já é uma transformação muito grande de cenário. É verdade, Fred. Quase todos os clubes a gente vai fazer algumas observações. A do Bahia é a seguinte: o recorde do Bahia, na verdade, foi ali no fim de julho. Só que já tinha sido publicado, né? Quando eu tinha colocado em julho do ano passado, estava 74 mil e chegou no fim de julho a 76 mil. Então, pelo menos do que eu já tinha levantado, Fred, a maior marca do Nordeste foi ter 76 mil sócios. Em dia, eu vou usar a expressão em dia e a gente vai usar aqui no vídeo normalmente, mas se você quiser ser bem preciso, e muitos clubes usam dessa forma, eu acho interessante, se chama de sócio ativo. Porque ele contempla uma análise sobre um período Um desse atraso associado. curto, digamos assim, né? Isso, Sim. ou seja, se o cara está atrasado até 2 meses, não sei, 3 meses, ele é considerado um sócio ativo. Ele só Concordo. vira inadimplente para essa contagem. Para o clube já é inadimplente, naturalmente. Passou o mês, tem inadimplente, eu digo. Mas para essa contagem de quantos sócios o clube tem, só a partir de determinado período, certo? Então, esse número do Bahia, o Bahia não tem 75 mil pessoas adimplentes. O Bahia tem 75 mil sócios ativos, certo? É dessa forma. E o Bahia ficou um pouco mais difícil de levantar desde a SAF. E o Bahia, de uma forma geral. Por exemplo, o Bahia, que no pré com muito mais dinheiro, naturalmente, mas no pré-SAF era um clube que a gente elogiava bastante sobre a transparência, né? Dos orçamentos, do demonstrativo contábil bem detalhado, da forma como todas as compras e vendas do Bahia eram destacadas com o valor que o Bahia estava pagando ou recebendo, e nada disso acontece agora. Inclusive, o site do Bahia não demonstra esse número. Esse número é o número que o Bahia, de vez em quando, coloca, Fred, em suas redes sociais para celebrar. E isso é ruim por quê? Porque você só celebra positivo. Você nunca vai celebrar, estamos agora com 60 mil sócios ativos. Tá entendendo? Não, tendo essa atualização automática, se esse número baixa, a gente não tem, até que o Bahia diga, e o Bahia está mais fechado hoje em dia, nesses últimos 2 anos, em relação a dados, é mais difícil. Então, a gente vai trabalhar com sócios ativos porque é o número mais atual do Bahia. Até o espião estatístico do GE fez esse número recentemente, em dezembro. Então, esse número está bem preciso. O ranking de sócios que teve a matéria da Globo, o número foi exatamente esse também. Mas aquela questão, se o Bahia, de lá para cá, perdeu algum sócio, ganhou, não faço ideia. Inclusive, quando pouco antes de fazer essa gravação, o Bahia estava para reabrir, Fred, as vagas do sócio esquadrão. E se está se reabrindo vaga, enfim. Mas
o número oficial esse é o que a gente vai trabalhar. Mas outro número que é bem interessante, e esse aí não tem muita ressalva, é o que está presente aí nessa tela também, Fred, é o do faturamento. Embora devido ao Bahia, eu tive que mudar esse ajuste para todos os outros clubes que eu fiz esse dado. Porque o ideal era ter quanto se arrecada com sócio, certo? Sim, exato. O Bahia, desde a SAF, ele passou a não fazer mais isso. O Bahia, ele no demonstrativo contábil dele, que não é mais tão detalhado quanto antes, pelo menos na apresentação, ele traz esse número junto, sócio e bilheteria. Aí esse número foi de 68,7 milhões. Eu vou trazer nos outros clubes que tiver todos esses números, mas nos outros clubes a gente vai ter destrinchado só de sócios, certo? Exatamente. Então, como o Bahia tem só a versão unificada é o quadro do Bahia. E o Bahia trabalha com check-in. Mas por que uma explicação do Bahia trabalhar dessa forma? É porque muita da ocupação da Fonte Nova é a partir do check-in, né? Enfim, mas acaba quase que unificando, né? Diminui muito a arrecadação com bilheteria na hora que você mas não teria problema em destrinchar, porque era destrinchado antes. Não teria problema. Mas, enfim, de toda forma, esse número de 68,7 milhões, considerando o último balanço divulgado, é a maior arrecadação com bilheteria barra sócio do futebol do Nordeste, com 14 milhões de diferença para o segundo lugar. Lembrando que esses dados são dados que é de 23. Exatamente. Aí fala, 24, mas porque todos esses dados que a gente tem aqui, os financeiros, são dos balanços. Os balanços, Fred, eles são o demonstrativo contábil, ele é anual. Ele só pode ser feito naturalmente quando passa 31 de dezembro. Mas já passou agora, só que os clubes não apresentaram ainda. Aí o prazo, pela lei brasileira, é até 30 de abril do ano seguinte. Ou seja, o balanço financeiro, que é conhecido melhor assim, né? De 2024, você poderia até ter divulgado, mas geralmente se divulga um pouco depois, tem até 30 de abril. Então, mais para frente, por exemplo, se a gente voltar a fazer esse vídeo na atualização de julho, a gente já terá... Aí a gente já terá o apurado de sócios. E certamente, Cássio, teremos vídeos, né? A partir do dia 1 de maio, né? Quando a gente tem em mãos todos os balanços, que a gente tem como fazer vídeos, inclusive. Não, só disso, certamente. Eu estou falando do ranking de sócios, eu quis dizer, do balanço, certamente. Não, claro. O ranking de sócios a gente vai estar sempre atualizando aqui, tá? Eu diria até que vai ser um videozinho por clube, viu? No balanço. O balanço vem muito forte. Tá? E aí, Cássio, a gente mostra um pouco, até você já entrou, né, em alguns planos do Bahia, né, destacando ali que o Bahia tem como plano mais barato o das crianças, né, que é o esquadrãozinho, apenas R$10, e depois ele vai passando ali com planos de 25, né, de 60. A gente traz aqui uma tela só para ilustrar alguns dos planos, né, que o clube Ou seja, não oferece. Tem dependente, não tem a figura dependente. Isso, em algum momento, eu e Fred, a gente vai discordar em alguns momentos do vídeo, mas já fica claro que os valores, eles oscilam bastante e, tipo, R$10 é um sócio pagante, mas ele, na hora dessa contagem, ele está valendo tanto quanto de sócio que paga R$74. Exatamente, certo? E até de categorias mais altas, né? Agora, Cássio, a gente vai para o segundo lugar da lista. Tem mais um ponto sobre o Bahia que eu vou até voltar aqui a tela um pouquinho, que eu ia destacar e acabou passando direto, Cássio. Quando você cita o recorde de 68,7 milhões em 2023, a gente já projeta que vai ser algo absurdo em 2024, porque ali tem outro dado que é o crescimento, né? Em 2024 o Bahia ganhou 20 mil sócios, então assim... E a média de público de 35, 36 mil pessoas na primeira divisão. Esse número vai vir assim... Mas vai ser uma cavalice. Cavalice. Esse número aí, se brincar, se aproxima ali de 100 milhões, viu? Só com esse segmento. Não sei, mas eu acho que é de 80 para cima. Por aí. Acho que os 80, 85 milhões deve fechar por aí, tá? E agora a gente vai para o segundo lugar do ranking do Nordeste, que é do Fortaleza. A gente vai agora para um bloco segundo, terceiro e quarto colocados com números muito próximos, tá? O Fortaleza tem 42.094 sócios, né, na abertura do ano, um crescimento de 7.445 no ano, Cássio. Então, crescimento significativo, mas o Bahia, por exemplo, nesse impulso aí com o Grupo City, dessa nova fase do clube, cresceu, né, conseguiu 13 mil sócios, ou 12 mil e poucos sócios a mais
que o Fortaleza em 2024, né? E já abre aí 75 mil a 42 mil. Fortaleza até pouco tempo era o grande exemplo do Nordeste em programa de sócios, né, Cássio? Tanto Fortaleza quanto o Ceará, eles têm dentro do cenário que a gente está analisando aqui, um facilitador, que é a maior capacidade de público de um estádio no Nordeste. O Castelão tem 64 mil lugares. Então, se você faz o programa de sócio, que você pode checar, pode fazer de várias maneiras. Aí reserva 20%, 50% ou quanto quiser. O do futebol cearense é basicamente contemplar todo mundo que quiser, que queira ir ao jogo. A gente vai olhar mais para. O Sport faz isso num programa de sócio no estado de 26 mil lugares. Foi assim na Série B. Então, isso acaba sendo um cenário que é muito bom para esse modelo. E a gente acabou, inclusive, todos da primeira divisão têm esse modelo, tá? Do check-in que a gente vai falar do estádio, para não colocar, todos eles têm esse modelo. Por isso que eu estou trazendo esse dado, porque não é só o sócio da piscina, o sócio disso, não. A gente está falando disso, são os sócios, mas que todos esses clubes oferecem essa categoria. E no caso do Fortaleza, Fred, comparando com o Bahia, já que você fez isso, eu não sei até quando o Fortaleza pode chegar, nem o Bahia. Mas a diferença hoje, ela já é mais próxima da realidade do que das pesquisas dos times, do teto que cada um pode oferecer. Então, não precisa ter um empate, 75 mil a 75 mil entre Bahia e Fortaleza. Não precisa ser dessa forma. Embora o quadro de sócios país afora, ele não é uniforme. O Flamengo não tem 500 mil sócios, por exemplo, porque de forma proporcional era para ter disso ou mais, né? Não, ou seja, ele não segue uma proporção. Mas o teto, dentro do cenário, voltando agora para o Nordeste, dentro do cenário que a gente analisa, eu acho que o Bahia está num número que mostra o tamanho da torcida dele, e a do Fortaleza, eu valorizo muito a regularidade. Há bastante tempo, a gente vê o Fortaleza 30 mil, 40 mil sócios, 30 mil, 40 mil sócios nesse tempo todo, e isso faz com que a arrecadação do clube seja imensa. A gente coloca os números ali, e agora os números, Fred, na tela estão destrinchados. O total foi de 54 milhões, sócio bilheteria, mas só com sócio, 34 milhões. Aí fala, porque aí esse sócio não gera renda na bilheteria, né? O cara que gera renda na bilheteria é a própria torcedor do Fortaleza que não é sócio, ou que comprou o ingresso de outro setor, ou torcedor visitante também, que gera dinheiro para o clube. Mas com a mensalidade, 34 milhões e meio de mensalidade, assim, para a galera ter é uma receita mensal de 2 milhões 875 mil reais. Quase 3 milhões por mês. Só de sócio. O Náutico arrecada 20 milhões juntando tudo. Tudo. O Santa Cruz que está numa situação muito pior, assim, mas até estava sem divisão no ano passado, mas era 12 milhões tudo. A gente está falando que o Fortaleza arrecada 34,5 só com mensalidade de sócio. A gente gravou um vídeo, você pode assistir esse vídeo aqui no nosso feed, sobre o abismo das cotas de TV nos estaduais. E são números, assim, realmente assustadores. Se você fizer uma comparação aí, o Fortaleza, o Ceará, o Bahia, o Vitória e o Sport juntos, né, eles têm 67% do valor da cota, tá, de um veloclube, né, um clube pequeno, campeão da Série A2 de São Paulo, ou de um Noroeste, tá, ou de um Água Santa. E esse abismo, ele precisa ser compensado com outras receitas, e essa é uma receita extremamente relevante, tá? É aí que você vai contornando os abismos que a estrutura do futebol brasileiro, histórica, muito, muito, muito construída com força e com pilares relacionados à geografia, tá? Que aí vem lá da história dos estaduais, né, das transmissões massivas para todas as regiões. Então, Cássio, o Fortaleza começa a sua guinada ao conseguir esse grito de independência, né? O Fortaleza é um clube hoje que a sua torcida gera receita. A gente está vendo aí sócios, mas a gente poderia trazer, e quando vier o balanço a gente vai detalhar muito isso, tá? Venda de camisas, tá? Outros ativos que a própria torcida do Fortaleza
tem dado ao clube. E isso é extremamente relevante, tá? O que é impressionante é que o crescimento é enorme, e do Fortaleza a gente vai ver de outros clubes também, mas a demanda do futebol cresceu muito também. Aí veja que o Fortaleza tem um número muito robusto de 34 milhões e meio no ano, e isso paga, sei lá, um terço da folha do futebol no ano. Exatamente. O preço Para jogar tá a primeira caro divisão. fazer, tá caríssimo Exatamente, fazer tá muito caro fazer futebol. E vai ficar ainda mais caro em 2025, tá? A gente mostra aqui também um pouco, né, do sócio-torcedor do Fortaleza dentro do site, tá? Você até percebe aqui no nosso print uma oscilação já do número, porque ele é atualizado diariamente. E aí, Cássio, a gente também tem sócios, a gente só mostra alguns formatos aqui, mas o mais barato ali, né, o Leão do Interior, né, que é uma recarga de ingressos, né, que é 27,50, é um formato ali de recarga dos ingressos dentro de todo um plano de sócios do Fortaleza, tá? Podemos passar para o terceiro colocado da lista, que é um outro crescimento significativo e aí também com ultrapassagem, tá? O Vitória, Cássio. Se o Bahia teve 20 mil sócios em 2024, 20 mil novos sócios em 2024, o Vitória consegue um número espetacular de 13.555 novos sócios, né? Ultrapassando a marca de 40 mil sócios ativos, né? São 40.540, que para o Barradão é basicamente tudo e mais um pouco, né? Do que Não, do é que se mesmo o pode problema do Bahia. comportar. A Fonte Nova tem 48 mil lugares, e só que tem os 10% do visitante, né? E o Bahia tem 75 mil. O Vitória tem 40.540 e o Barradão pode receber 30 mil. Então já fica aquela. Primeiro, nem tem vaga de check-in para todos os sócios e nem tem todo o estádio disponível de check-in. Fica o funil para você assistir um jogo. E isso vai gerando uma sensação, não sei se é positivo ou negativo, mas é o que acontece, que aquela, você precisa ir, você tem a dificuldade de ir, como buscar ingresso para show, sabe? Um show grande assim. Esses shows que você. Copa do Mundo, né? Que você fica De esperando ter a hora aquela que vai pressa abrir. de abre o check-in. Antigamente, assim, ó, em algum momento da história, vai ter o jogo, chega lá, compra a bilheteria, se quiser, entra agora. Agora assim, você já fica, ó, amanhã, 9 da manhã, abre o check-in. O cara tem que estar 9 da manhã no F5 no site para ver se tem uma vaga. Tá entendendo essa relação? Afinal, né, E a média de nessa vitória foi muito boa explosão, no último ano. muito boa. Nessa explosão de sócios, Cássio, o check-in é decisivo para isso, né? A gente sabe que alguns torcedores são sócios, se tornam sócios para colaborar com o clube, para dar uma ajuda, para se sentir parte. Mas a gente sabe que a grande maioria, o volume dentro desses números é uma troca que o torcedor faz, né? Garantindo a receita fixa para o clube, mas garantindo o seu acesso ao estádio, né? Então, essa relação ela é absolutamente decisiva e é ela que aparece nos números que você detalha, né, das receitas geradas pelos sócios. Por isso, a bilheteria, cada vez mais o número de o valor arrecadado com sócios, ele entra, né, e absorve basicamente quase todo o valor da bilheteria. No Vitória foi assim, 28 milhões, né, e sendo 21,6 milhões de sócios. Mas esses O números detalhe aí precisam é ser que foi na Série celebrados. B. E precisam ser celebrados porque é acima do que o clube vinha fazendo. E é um número de Série B, né, Cássio? 2023 o Vitória foi o campeão da segunda divisão. Fred, o número que a gente está vendo é o maior quadro social da história do Vitória, assim como é o do Bahia. A gente não está vendo um número ordinário, a gente está vendo um número extraordinário. Que você, primeiro, o crescimento foi excepcional, de 13.500 no ano, um ano de primeira divisão, que terminou com uma vaga sul-americana, e termina com esse quadro de sócios recorde. Tanto Vitória quanto Fortaleza, esses últimos dois números que a gente mostrou na tela são números que os clubes disponibilizam. E aqui, caso não tenha ficado claro, a gente está considerando, até aqui, todos os sócios titulares ativos, em dia, ou em dia, assim, é a forma que os clubes, cada clube vê de um jeito, que os clubes divulgam. O Bahia, repetindo, não divulga de redes sociais de vez em quando, já Fortaleza e Vitória, esses últimos dois, é a atualização regular. A gente está vendo esse 40.540
Se entrar no site do Vitória, ele já é outro número, tá, Fred? Assim, atualiza tudo muito, muito rápido. Eu até fiz um teste aqui para ver quando a gente estava gravando, porque já colocou esse número antes. Nesse momento já estava... 40.302, por alguns. Como é que... Não, mas aí tipo, pode ser para cima ou para baixo. É o cara que atrasou, porque então, é automático, perdeu tudo alguns, automático. Não fica uma pessoa lá, 158 a menos. chegou, tira, chegou... Não, é um sistema. 158 a menos nesse momento. Todos os números que a gente está mostrando foram colhidos no mesmo momento, tá? Isso. Então, Cássio, a gente vai para o quarto colocado agora da lista, que fecha esse primeiro bloco, tá? Há uma separação muito grande aí, e depois do quarto colocado é preciso um debate estratégico. Você falou ali no começo que a gente teria divergências, mas vamos primeiro apresentar o quarto colocado, tá? Desculpa, antes passando por alguns planos do Vitória, como a gente tem feito, né? Mostrado. Assim como o Bahia tem plano para a criança, né? Que é ali o Sou Leãozinho. Chama atenção, o Vitória tem incontáveis planos em seu site. Aí é o que tirou o dependente. Bahia e Vitória tiveram dependente na sua vida, tá? Exatamente. Perfeito. Assim, isso foi uma forma de colocar como rentabilizar essas pessoas. E aí então, os dois criaram Esquadrãozinho e Leãozinho, tá? E o Vitória, que tem muitos formatos, também tem vários formatos femininos, tá? Só para mulheres. Tem ali o Sou Colossal feminino. Perceba que também tem, para quem tá ali, não é criança, nem é adulto, né? O Sou Colossal jovem. Então, o Vitória, ele saiu distribuindo, vou até utilizar um outro termo, democratizando, vou trazer um termo mais forte, democratizando as possibilidades. Se você tem 18 anos, você às vezes tem uma condição de pagar menor do que uma pessoa que tem 35, 40, né? Quem tem 12 anos, 11 anos, vai ser o pai, o tio, o avô pagando. Então, o Vitória, como o Cássio trouxe muito bem, junto com o Bahia, eles deixam de lado os dependentes e substituem por planos alternativos de menor valor que pode fazer uma composição familiar, e isso se reflete diretamente nos números. Daqui a pouco a gente vai entender exatamente esse ponto quando tivermos mais exemplos, tá? Mas a quarta colocação, Cássio, dentro do mesmo patamar, é do Ceará, né, com 40.334 sócios, tá? Ativos, um crescimento de mais de 8 mil sócios em 2024, Cássio. O Ceará, naturalmente, é o mesmo perfil do Fortaleza, usufrui o Castelão da mesma forma. A diferença é que cada um fica do lado. O Ceará é concentrado do lado esquerdo, da cabine de televisão, e a do Fortaleza do lado direito, mas tendo a mesma lógica. E o Ceará, que estava no seu segundo ano de Série B, tem esse impacto dessa diferença. Tanto é que, quando eu comecei, como eu disse no começo desse vídeo, Fred, quando eu comecei a fazer esse vídeo, o gancho foi justamente o Ceará ter chegado a 50 mil sócios, que era naquele momento uma marca inédita no Nordeste. Aí o Bahia, no 6 meses seguinte, o Bahia foi para 55 mil, depois 770 e está onde está hoje. Mas quando eu comecei a fazer esse levantamento em 22, o maior quadro de sócios não era do Bahia, era do Ceará. E aí o Ceará percebeu, ele bateu 50 mil em 22. E ele subiu 8 mil para ter 40 mil, porque ele estava com 32, 33 mil no ano passado, que já era ter ficado um ano na Série B, iniciado um segundo ano na Série B, então tem aquela saída natural. Existe uma parcela aqui de sócios de qualquer clube de massa que não abre para nada, que o cara continua em dia se o clube for bater na lua, e outra que, em termos de resultado, tira. Claro que também tem uma parcela que tira por condições econômicas, de fato, o cara está numa situação mais apertada e tira, mas eu estou falando na lógica do resultado, que tem gente que o resultado não faz a menor diferença para continuar sendo sócio, e que para uma parcela o resultado faz diferença, o cara fica arretado com o clube e fala. Enfim, nessa questão do Ceará, o Ceará chegou a ser 50 mil, caiu para 33 e agora teve uma recuperação muito boa, né, nessa temporada de 24, que é uma temporada marcada pelo título estadual, voltou a ser campeão estadual,
e pelo acesso o retorno à Série A com acesso na última rodada. Esse quadro de 40 mil sócios, você pontuou muito bem em relação ao patamar, porque o patamar do Bahia é sozinho. E fica muito claro que Fortaleza, Vitória e Ceará estão em um patamar, no mesmo patamar. Eles oscilam entre 40.300 e 42 mil sócios. É o mesmo patamar. É uma disputa, por exemplo, o Ceará está em quarto lugar nessa lista. Em julho pode ser o segundo. Não vai ser o primeiro. Ele não vai arrumar 35 mil sócios. Assim, acredito que não arrume. Né? O Bahia entrou num patamar inalcançável, né? Não, pô. O projeto do Bahia é chegar a 100 mil, desde que foi lançado com o Grupo C, chegar a 100 mil e querendo ou não, tem a Libertadores agora. Ou seja, tem um foguete para impulsionar o quadro de sócios. E, sobretudo, se for para a fase de grupos. Mas eu digo assim, o do Ceará, ou seja, o Ceará não tem como tirar, pelo menos em 6 meses, 35 mil sócios do Bahia. Mas ele tem como tirar os 200 que tem para o Vitória hoje e os 2.000 que ele tem para o Fortaleza. Então, por isso que é o mesmo patamar, que vai ser uma disputa muito interessante na próxima atualização desse levantamento, Fred, para ver como fica. E aí vale justamente o que eu estava falando em relação à questão do resultado, que eu estava focando no Ceará, mas eu frisei que todo clube tem isso. Todo clube tem a sua parcela que não abre para nada e tem a sua parcela mais suscetível a resultados. Aí, esses primeiros meses, a gente vai ver como fica, esses 6 meses, na verdade, como fica para uma próxima atualização. Aqui a gente passa por alguns planos do Ceará, tá? Do lado esquerdo aqui da tela, a gente tem os planos com check-in, com acesso para o estádio, né? Que tem o de R$70, o de 120, o de R$200, aí dependendo dos setores e cada um tem suas regras. Mas nesses 2 planos aqui da direita, você percebe que o Ceará tem um plano de entrada com recarga de ingressos de R$14, tá? E aí entra nessa conta também, você paga R$14, você não tem direito ao check-in, né? Mas você faz uma recarga aí de ingresso com valor fixo, tá? E tem também o plano, né, com compra de ingresso, considerando inclusive 50% de desconto no ingresso. Então, o Ceará também cria facilidades, Cássio, para que mais camadas da sua torcida tenham acesso, né, a se tornarem sócios, sem precisar desembolsar aquele valor ali que nos clubes fica em torno de 60, 70, 75 reais, que é que dá o direito ao check-in. O Ceará, com planos de 14 e de 25 reais, abre essa possibilidade. Isso. Cássio, agora a gente chega no momento que eu vou até tratar aqui como uma encruzilhada, porque é o momento de você, que faz esse levantamento, explicar os seus critérios, porque algumas pessoas que vão estar vendo esse vídeo, até porque você já posta, eu já estou acostumado a ver as pessoas comentarem seus posts, vários reclamam de critérios adotados. Então, eu acho que são 2 pontos que são fundamentais. Tá? Um deles você já tratou aqui, né? Quando falou do Bahia e do Vitória, que é a questão dos dependentes. O Sport, que já foi 10, 15 anos atrás a principal referência do Nordeste em número de sócios, o Sport mantém algo que eu vou chamar como ultrapassado, e eu não sei de que forma o clube conseguiria lidar com isso em contratos já vigentes, em contratos antigos, como o meu, como o seu, como o de várias pessoas, mas eu acho que já deveria colocar um ponto final nessa questão dos dependentes, dos novos sócios. Seja como for, o Sport ainda trabalha com dependentes. Daqui a pouco a gente entra nos números do Sport com e sem dependentes. Do outro lado, existem 2 clubes no Nordeste que trabalham com planos gratuitos, que são sócios quase que simbólicos. Os casos de América de Natal e Náutico. E em seu blog, Cássio, no seu ranking, o América de Natal é o 5º colocado, o Náutico é o 6º colocado, porque você não desconsidera os associados gratuitos, tá? E eu queria que você, então, explicasse esse critério que você adota já há muito tempo no seu blog, tá? Por que considerar os gratuitos na conta, tá? E por que desconsiderar os dependentes da conta? Você faz essa justificativa e depois a gente segue por um dos 2 caminhos da encruzilhada.
o critério, e obviamente isso já me tirou o som de como seguir, mas eu levo com tranquilidade. O critério é sócios titulares ativos. Desde que eu comecei a fazer isso, o Náutico não tinha, acho que o Náutico não tinha um plano gratuito. Eu nunca coloquei sócio pago. Era sócios em dia, sócios ativos titulares. Se o cara é de graça, mas ele é titular. E o dependente é dependente. Ele é uma criança, ele é uma pessoa ligada. Então, assim, eu acho que você pode dizer os dois, tanto que você está colocando essa imagem na tela, mas todos os números que eu levanto no blog, eles partem da primeira da seguinte lógica. Por isso que eu falei lá no começo, ó, beleza, é gratuito, mas e o outro plano que paga R$5 está contando tanto quanto o outro que paga 10 mil sócios pagando R$150 de mensalidade? Sim. O cara tá pagando, mas tá pagando R$5. Dentro de uma lógica, o cara tá pagando 30 vezes a menos do que outro. Então, eu nunca estipulei o valor. Eu poderia ter colocado sócio, o ranking de sócio de quem paga pelo menos R$50. Eu nunca coloquei nem pagante, eu coloco só sócios ativos titulares. E dentro dessa lógica, os dependentes do esporte, e eu acho que o esporte deveria fazer como Bahia e Fortaleza fizeram, eles transformaram essas pessoas em sócios contabilizados de forma independente. E na hora que o esporte faz isso, o esporte desperdiça dinheiro e continua colocando planos assim que o cara tem direito a um sócio, tem direito a... assim, eu acho que continua errado. Mas é minha opinião, assim. O esporte é um clube que tem que não é só futebol, tem a piscina, tem a quadra, tem artes marciais, tem musculação, tem uma série de coisas. É um clube realmente de associação. Mas dentro da lógica onde o futebol domina esses quadros cada vez mais, esse quadro, o esporte tinha que dar um jeito de rentabilizar isso. Por quê? Eu não gosto quando tem aquela explicação, não consigo. Como é que todo mundo consegue? Como é que o Bahia conseguiu? Como é que o Vitor... Sabe aquele negócio? Tipo quando se falava, que dizia muito aqui, cláusulas de confidencialidade para não dizer o valor. Eu disse, como é que todo mundo divulga e só tu, cara pálida, tá dizendo que existe essa cláusula de confidencialidade? E de vez em quando era um negócio tão vexatório que era o clube dizendo que tinha essa cláusula e o outro lado dizendo quanto era. Então, eu acho que é a mesma lógica. Então, assim, quando se diz aqui que aqui não tem como fazer, eu não sei se é 100% correto de entender. Porque os outros, todo mundo consegue. O Bahia, vai quebrar, vai gerar... Assim, o Bahia foi lá e fez. Só, a partir de agora, só o em 10 anos paga. O do Vitória paga. O Fortaleza paga. O Ceará paga. O Sport não, aqui é mais difícil. Eu acho que o Sport deveria ter essa categoria também. Porque, inclusive, o número é muito grande. A gente está falando de 22 mil sócios titulares. Tem 30 mil dependentes aí, Fred. E aí é a mesma lógica que eu estava falando lá do Bahia. E se cada um pagar R$5? Todo mundo seria sócio da mesma lógica. O Sport daria um salto, não daria? Mas a questão não é se o Sport vai... A coisa menos importante aqui é a colocação do Sport no ranking, certo? Isso aqui é simplesmente uma curiosidade. A coisa menos importante é se o Sport é quinto, sexto, sétimo, primeiro... A colocação do Sport também... Para mim, o mais importante é por que o Sport não consegue rentabilizar 30 mil sócios? Sem dúvida, Cássio. Isso é importante. Tá? E a gente Veja, 30 mil é o número do clube, tá? Não é um número fictício, não. E são todos sócios vivos. O Sport tem só, mesma coisa. O Sport tem 22 mil sócios titulares adimplentes, nesse caso, realmente em dia. Até porque na reta final da Série B, Fred, estava 26 mil. O Sport até chegou a divulgar esse número. Tipo, são mais de 30 mil pessoas ativas no clube, pô. A gente não está falando de cadastro de 1910 e que o clube vai contando até hoje quantas pessoas já associaram na vida do esporte. Não, a gente está falando de gente ativa. São os dependentes de sócios titulares ativos no clube. Assim, eu imagino que o clube tente fazer da melhor forma possível para que tudo isso gere dinheiro, gere recursos, seja a melhor forma. Eu imagino que... Eu não estou dizendo que a gente está pensando uma coisa que lá dentro não se pensa, não teria essa arrogância. O que eu não concordo muito é como é que vai se passando os anos e isso ainda não aconteceu. Porque os outros fizeram. Tipo, tá ficando de um jeito onde só o esporte não consegue fazer. Para mim, o primeiro passo era que os novos modelos de sócios já não tenham mais dependentes. Mas eu acho que pode abraçar os anteriores também, até porque, por exemplo, eu sou sócio do esporte. Desde que eu entrei em 2015, já me mudaram, não sei eu pedir nada, já me mudaram umas 3 vezes de categoria. Não porque isso agora é sócio rubro-negro, agora é sócio contribuinte. Pô, vai mudando. Isso nunca foi um problema. Então por que isso é um problema? Eu não sei, Cássio, juridicamente, se a pessoa poderia alegar que tem direito a adquirido. Os contratos geralmente são anuais. O contribuinte, o sócio é anual. Esse é o último ano com dependente. Pronto. A partir do ano que vem, o dependente passa a ser
O próprio pai pode continuar pagando, mas ele passa a ter uma mensalidade exclusiva para aquela pessoa. Assim. Eu acho absolutamente necessário fazer isso. Eu acho absolutamente necessário fazer isso. Como eu digo, eu já mudaria. Não tem nada a ver com ranking. Não tem nada a ver com ranking. Tem a ver com o sócio. Com arrecadação. O ranking aqui é só um simbolismo da gente debater cada clube, tá? É só ver ali que o Sport tem 12 milhões de arrecadação com sócio, tendo 54 mil sócios ativos. Isso. E então você que está assistindo o vídeo, você faz a sua escolha. A gente aqui apresentou o Sport antes do América e do Náutico por uma questão lógica de debate, para ter um roteiro de debate. No ranking oficial de Cássio, o Sport é o 7º colocado. Tá? Ele está atrás do América e do Náutico, os dois com modalidades de sócio gratuito e o Sport tendo dependente. Na minha visão, por exemplo, eu consideraria o número do Sport 22.188. E eu, se fosse Cássio fazendo blog, eu desconsideraria do Náutico e do América os gratuitos. Mas eu jamais colocaria, Cássio, por exemplo, o Sport como segundo colocado dessa lista, com 54 mil, o segundo do ranking. Porque, para mim, o que conta, já que a gente está debatendo sócio com receita, para mim o que conta é o sócio que está gerando receita no clube. Porque, no final das contas, o número mais importante é o que tem o cifrão antes. O número mais importante é os sócios mais bilheteria ou o número de sócios. É esse o que importa. Aqueles 34 milhões que Cássio fez uma conta do Fortaleza, que geram 3 milhões por mês ao Fortaleza em 2023, enquanto o Sport gera 1 milhão por mês. Tá? Gera 1 milhão por mês. Claro que se você fizer um ajuste com bilheteria, aumenta um pouco. Fala, Cássio. A gente vai passar nos outros clubes também, mas só para dizer que o Náutico, a maior parte do Náutico é com sócio pago, tá? O América infelizmente, detalhe mais para frente, mas do Sport seria isso. Seria esse entre 22 e 54. Pelo menos você concorda que não dá para contar os 54? Não dá para. Eu, se fosse Fred fazendo o rankingzinho, eu tiraria todos que não pagam, sejam dependentes, que esse número sejam exista. Sócios gratuitos. Porque esse número mostra que o teto do clube é enorme. É importante que esse número exista. E detalhe, esse número foi divulgado pelo próprio perfil do Sport para sócios. O Sport tem um perfil no Instagram para sócios. E então mostra que está ali, ó, a quantidade de gente que pode ser alcançada de forma realmente direta. Isso. Direta. Cássio, como você falou, né? Você é sócio, eu sou sócio, e desde o dia que eu casei, minha esposa se tornou dependente. Ou seja, o valor que eu pago inclui 2 sócios. Se o Sport... Que é o mesmo valor que o meu, tá? Provavelmente, a gente provavelmente é a mesma categoria. E você não colocou ninguém como dependente, não, né? Vamos supor que o Sport mude e proíba os dependentes. Eu pago um valor X. É proibir, né? Siga. Não, vetar. Sim, acabar os dependentes. Claro. Eu pago um valor X, nem sei exatamente quanto é, mas vamos falar R$60 aqui. Eu pago R$60 hoje para os dois. Se o Sport disser, ó, não pode mais haver dependente, eu acho que eu não pagaria 120 para que minha esposa ficasse sócia também. Ou ela não ia querer pagar, porque na verdade eu acho que ela que escolheria pagar ou não. Mas se o Sport fizesse uma categoria de R$20, uma possibilidade de que o dependente não seja um dependente gratuito, como o Bahia e o Vitória têm as crianças, como o Vitória tem um público feminino, então você pode ter um dependente que contribua com 20, com 30, e ao invés de pagar 120, 2 pessoas, pode ser 90, 2 pessoas que tem algum elo. Ou seja, o Sport precisa mexer nessa estrutura, como o Cássio falou. Não é para transformar, não é para você sair automaticamente de 22.188 para 54 mil. Tá? E dobrar, mais do que dobrar a receita. Talvez você consiga, mais do que dobrar seu número de ativos, aumentando em 80% sua receita, já seria algo bem... Não precisa ser proporcional. Não é que o Sport vai ter 54 mil e aí vai passar a ter receita 70 milhões.
de receita sócio mais bilheteria. Não é isso. Ele pode passar a ter 54 mil e 60 milhões. Tá? Então existem caminhos aí, né, Cássio, para que o esporte consiga desatar esse nó que ele tem Pior é não histórico ter com os dependentes. teto. Pior é não ter teto. Desse, sim. Isso. E aqui, como a gente vem padronizando, né, a gente passa pelos planos do esporte. O plano mais barato do esporte é o Leão Sem Fronteiras, tá? Que ele é muito voltado, como o próprio nome sugere, para quem não mora no estado. É um sócio que tem alguma prioridade de compra, mas não tem desconto, não tem check-in, não tem nada parecido, assim como o sócio Leão também segue essa linha, e aí os outros modelos de sócio já geram, né, benefícios, tá? Em compras de ingresso e tal. E aí você tem alguns exemplos. Quando eu falei R$ 60, eu falei, Cássio, inclusive, não sei o quanto eu tinha de informação Mas foi quase. registrada, foi 10 centavos, né, pô? Eu considero bem Acerto. próximo aí do acerto, tá? E aí agora, Cássio, a gente volta para a ordem natural, para a ordem oficial do ranking, tá? Já que aqui o nosso critério é o critério do blog de Cássio, então o Sport entrou aqui entre o Ceará e o América, mas no blog de Cássio, no ranking de Cássio, o Sport é o sétimo, tá? Ele entrou aqui porque, como vocês viram, você pode interpretá-lo como segundo, como quinto ou como sétimo. Né? Aí cada um faz a sua visão, cada um tem sua escolha. Cássio considera sétimo, eu considero quinto. Você que está assistindo pode considerar segundo, por exemplo. É uma escolha de cada um. Mas aí a gente vem para o América de Natal, Cássio, com 25 mil sócios ativos, né? E uma explosão aí em um ano, que ele conseguiu basicamente todos esses sócios, né? Dentro O de um ano. América de Natal tinha 3.290 sócios em janeiro do ano passado e teve esse salto com essa categoria que o ABC, o rival ABC, fez também. A gente vai apresentar até quando, Fred? Até que colocação? Só para. A gente tem até o Náutico com destaque, né? Com esse destaque, Então posso mostrando os falar do volumes, e ABC. depois a gente vai para a lista final. Mas aí não vai ter detalhamento, não. Pode falar do ABC, e depois a gente Pronto, traz a porque lista o final. ABC, o ABC, ele ano passado tinha 5.474. Aí depois o ABC, 6 meses depois, deu um salto com a mesma categoria e agora em janeiro, e no caso em julho, né? E agora em janeiro de 24, Fred, o ABC tirou essa categoria e acabou perdendo 15.800 sócios. Mas assim, foi o ABC que resolveu não contabilizar. Porque é o que eu falo, tirando dos que eu levanto, Sport, Santa e o Bahia, o CSA também é chatinho para conseguir, todos os outros grandes clubes do Nordeste, todos os outros clubes tradicionais do Nordeste, e aí está contando o Asa, o Campinense, 13, até clubes do interior também, eles colocam no site. Então o ABC poderia continuar, ele poderia continuar mantendo lá, mas tirou, e aí o ABC teve essa queda, e aí está uma diferença enorme, enquanto o América continua sustentando, e o América virou SAF, mas caiu, ainda voltou para a quarta divisão, né? E tá aí, é o quarto colocado com esse salto, que é o maior salto da região nesse. Quinto colocado, Cássio. Desculpa. Quinto colocado, não foi o que eu falei? Fala quarto. É o quinto, quinto colocado, tendo o maior salto dessa temporada, assim, num número realmente expressivo. E aí a gente passa, né, pelos planos do América e eu destaco ali o Gente Americana, que é o plano gratuito, tá? Então, um número significativo aí dentro dessas 21 mil novas Mas perceba que se você não associações. quisesse, se você não quiser ser sócio do América, só não quer. É bom ter esse sócio gratuito, porque o cara tem 50% de desconto em 2 setores da arquibancada. Isso. Tipo, entre não ser nada e ser sócio gratuito, já que não conta para nada, você consegue ter algum desconto ali, sabe? E E isso se a explica, demanda. Cássio, os 24 mil sócios da América. Né? Exatamente. Por exemplo, quando se fala ali, prioridade 3 na aquisição de ingressos. Hoje, na Arena das Dunas, tem 30 mil lugares, assim, não está uma corrida por ingressos. Mas se tivesse, esse sócio estaria na frente de quem não é sócio, certo? Na hora de adquirir o ingresso.
sem pagar um real, sem botar um real. Por isso que, veja só, o cara que é torcedor da América diz, ó, meu irmão, tem que ser ali. Tem que ser. Tem que ser pelo menos isso. É a mesma coisa ser inscrito no Instagram. Assim, tem... Tem que ser. Depois, se você vai atualizar ou não, se você vai pro jogo ou não, depois você decide. Se você vai postar foto no Instagram ou não, depois você decide. Isso. Tá? Faz a carteirinha. E aí, Cássio, na sexta posição tem o Náutico, né? Que teve um crescimento aí de 1.761, chegando a 24.868 sócios, tá? Pelo critério que você trouxe, o Náutico estaria na frente do América, tá? O Náutico, pelo seu critério. Eu acho que seu critério. Na frente. Se você tirar todos os gratuitos, eu acho que muito na frente do América. Não, então, muito na frente. Eu até vou usar a mesma palavra, já que eu não falei, é muito na frente. Porque pelo seu critério, o Sport seria o quinto e o sexto seria o Náutico. O Náutico tem cerca de 17 mil sócios com mensalidade. Sim. Tá? O Náutico fez um feirão de sócios. A primeira vez que eu usei, não sei quem foi que inventou, não, tá? Mas a primeira vez que eu li, não estou dizendo que foi que criou, mas a primeira vez que eu li foi o Ceará. E hoje, há alguns anos, e hoje é uma coisa muito comum. E é no Recife, pela primeira vez, assim, que eu me lembro, reforçando aqui, eu vi aqui nesse último ano, Náutico e Santa fazendo feirão. O Náutico conseguiu 4 mil sócios, o Santa conseguiu também 4. O Santa triplicou a base de sócios, tá? Já que a gente vai trazer. O Santa tinha 2 mil, foi para 6 mil. E nesse feirão, Fred, muita gente pagando anuidade de uma vez só. Né? O Santa Cruz, por exemplo, conseguiu 1 milhão de arrecadação. Porque o cara não foi lá e não pagou só o sócio de janeiro. O cara pagou lá de janeiro, muita gente pagou de janeiro a dezembro. E nisso o Náutico conseguiu atualizar muito, e volto falando agora especificamente do Náutico, o Náutico conseguiu atualizar muita gente, conseguiu trazer novos sócios e até converter alguns gratuitos, que inclusive é o que o Náutico vem fazendo nos últimos dias. O Náutico vem fazendo algumas postagens que o Náutico fez uma promoção, Fred, dos 2 primeiros jogos para os sócios gratuitos. Que é assim, uma conversão gratuita. Então, quem é o sócio gratuito do Náutico vai ganhar, como se fosse operador de celular, ganhou a promoção, ganhou a promoção da categoria acima, tal. Se eu não me engano, pelos 2 próximos jogos. Se gostar, aí o cara começa a pagar só no outro mês, tá entendendo? Assim, eu achei uma sacada muito boa, porque é por isso que eu defendo essa categoria. A gente sempre destacou, porque o Náutico inventou agora. Eu sempre trouxe o seguinte, eu pensei sempre o seguinte, você cadastrar o torcedor é um passo muito importante. Porque tem aquele cara que talvez nunca fosse nada. Ele ia ser eternamente o torcedor silencioso, no sofá e tal. Aí não quer depositar dinheiro nenhum no clube e tal, por uma série de fatores. Aí, de repente, você fala, tem uma categoria para você que não frequenta tanto estádio, mas que gostaria de se sentir mais parte do clube, que é gratuito tal. E eu sempre achei que isso não era o ponto final. Eu sempre achei que isso era só um estágio. Eu sempre achei que é o que o Náutico está fazendo. Eu concordo demais. A primeira parte era cadastrar essas pessoas. Segundo ponto era convencer uma parte, pelo menos, dessas pessoas a começar a pagar. É muito mais fácil convencer alguém que está lá dentro já, que é sócio de alguma forma, do que alguém que não tem nenhuma ligação com o clube. Então, o Náutico está fazendo uma promoção exclusiva para o sócio gratuito. Agora, nem todo mundo pensa dessa forma. Por exemplo, o Santa Cruz acabou o plano de sócio gratuito dele. Coisa que o ABC fez. Quando o Náutico lançou, o Santa lançou também. A gente tem uma visão muito diferente. Eu acabaria também. Eu acho que a pessoa mas eu estou trazendo como informação. O Náutico fez e o Santa fez. Só que o Náutico mantém até hoje, já tem quase acho, uns 2 anos, e o Santa Cruz acabou. Tanto é que, até porque se tivesse, o Santa teria uma base maior. Então, os 6 mil sócios, o ABC também, né, que caiu bastante, e o Santa foi para 6 mil. Enfim, o Náutico tem 17 mil, que é uma base ok, tá? Uma base de sócios boa. E se comparado com o do Sport, muito boa, porque na verdade eu acho que pesa mais proporcionalmente, o número do Sport é muito pior. Para mim, inclusive, de todos os números que a gente está trazendo aqui, o pior quadro de sócios é o do Sport. Sim, na primeira divisão. Desses 7 que a gente destaca, sim. Desses 7, sim, porque estando na primeira divisão. Veja, o do América eu acho também, Cássio. Mas está na quarta, mas eu estou falando assim. Isso, mas é um número irreal demais. Mas vamos falar então da primeira divisão, dos 5 da primeira divisão. Certo. Aí é muito disparado, pior. É um quarto, basicamente um quarto do Bahia e metade dos outros 3. Mas eu também concordo que o Náutico tem um alcance. O Náutico ter 17 mil pagando, eu acho um bom mais número. Significativo do que o Sport ter 22.800 pagando. Não, veja, o Sport ter 22 mil pagando, eu acho, veja, são até coisas diferentes. Eu estou nem dizendo isso, eu estou dizendo que o Sport ter 22 mil é um dado ruim.
Não estou nem falando que o que é melhor. O Sport ter 22 mil é ruim e o Náutico ter 17 mil é bom. Não é que... Né, eu estou dizendo que são coisas bem destoam bastante. No blog, Cássio, não tem o detalhamento de receita do América e do Náutico, né? Não tem aquele Aí culpe os clubes. Aí, meu amigo... Por total falta de informação, né? Pode ver que tem do CRB, por exemplo, lá. Eu coloquei que dá para achar. Aí é falta de informação dos clubes. Não dá para... A galera, na hora que chega o balanço financeiro, é uma folha de papel e um cenário de Matrix, assim, para você identificar alguma coisa. É isso. A gente passa aqui pelos planos do Náutico, né? Destacando ali o Todo Mundo é Náutico, né? Que tem um custo gratuito por mês. Prioridade de compra quarta no ingresso, né? E pelo menos vende ali a carteirinha por R$25 para que as pessoas possam ter o ingresso digital. E aí, Cássio, a gente vem para a última tela, né? Só completando o ranking ali com todos até o 17º, que a gente tem o Santa em oitavo com 6 mil, CRB e ABC fechando o G10, né? Com 3.222 e 2.958. Depois segue CSA, Ferroviário, Botafogo, 13, Sergipe e aí Confiança e Campinense com números muito ali na ponta do dedo, quase contando. Dá para contar. A gente teve algumas variações aí, tá? Pronto, eu queria que você desse justamente um cenário desse último bloco, né, desse patamar. O futebol paraibano, os 3 principais clubes da Paraíba estão presentes. O Botafogo passou o 13. Há 6 meses estava o 13 com 1.400 e o Botafogo com 1.100. O 13 que estava naquela campanha da Série D, que quase subiu de divisão, mas aí terminou o ano e acabou perdendo 500 sócios. O ABC, como eu falei, o ABC tem uma queda enorme. O ABC era o oitavo lugar no ranking, tinha 18.800 sócios. Aí ele acaba com o quadro do sócio gratuito, cai para 2.958, todos eles pagando mensalidade, e perdeu 2 colocações. E o Santa deu um salto de 4 colocações. O Santa só tinha 2.000 sócios. Até porque julho do ano passado é o Santa sem calendário. Veja, o Santa terminou de jogar o Pernambucano em março. 16 de março, na semifinal. Tipo, 4 meses depois, já era 4 meses de inatividade e colapso absoluto. O Santa ainda tinha 2.000 pessoas que iam lá. E é o que eu falei há pouco do Ceará, lembra? Que tem cara que não abre, não interessa o time tal, não tá jogando. Meu irmão. Aí o cara tinha 2.000 pessoas que pagavam religiosamente, mesmo nessa condição. E com o feirão do último ano, o Santa tendo agora um calendário cheio, né? Pernambucano, a Copa já saiu, mas vai ter a Série D, que tem pelo menos 14 rodadas, o campeonato chega até o segundo semestre. Já triplicou. O CRB, ele teve uma pequena queda, tinha 3.900, foi para 3.200 agora. O CSA, esse é um número mais próximo que eu encontrei, tem uns 4 meses pelo menos, depois disso não consegui, mas está na tela esse 2.700. O Ferroviário tem uma torcida muito fiel, o Ferroviário que vai virar SAF, já foi aprovado, os sócios já aprovaram, o Ferroviário do Ceará aprovaram o SAF, e o Ferroviário já recebeu uma proposta de SAF que varia de 113 milhões a 413 milhões em 10 anos. Essa diferença de 300 milhões vai depender do número, a divisão que o Ferroviário vai estar nesses próximos 10 anos. Mas, enfim, esse sócio que está lá, pré-SAF, o clube tinha, ano passado, há 6 meses, tinha... Deixa eu ver aqui, tinha 2.400, está lá agora com 1.700, aí já só para 2.000, tem uma base, embora esteja muito à margem de Ceará e Fortaleza, e há 30 anos sem ser campeão estadual, mas tem seu público ali. O futebol sergipano, como você falou, 1.300 sócios juntando Sergipe e Confiança, realmente é bronca. Aí o cara pode falar, e no Maranhão e no Piauí? Aí, infelizmente, não divulgam dados. O Sampaio já divulgou uma vez, mas parou, e aí lembrando, o Sampaio tem 1.000 sócios, não sei o que, pode ser que tenha, mas algum dirigente falou em algum momento assim de divulgação, simplesmente não tem. Então aí fica um pouco mais difícil. E não tem, por exemplo, o Sport pelo menos divulga com alguma regularidade, porque quando chegou a 26.000 sócios, colocou, o Bahia quando chegou a 75.000 sócios, colocou. Agora, não colocar nunca é assim, aí fica muito difícil. É isso, tá? Com essa lista final, a gente encerra esse nosso ranking de sócios dos clubes do Nordeste, né? Apresentamos os números, apresentamos as receitas, as operações financeiras,
Debatemos os critérios, né? Colocamos na mesa as variações, as ramificações, os detalhes de cada clube. Se você discorda, se você concorda, se você tem o seu próprio ranking, você escolhe. A gente trouxe aqui as informações, as explicações, as ponderações nesse conteúdo, tá? Se você curtiu, deixa aqui o like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. É muito importante que a gente continue aí crescendo e atingindo cada vez mais pessoas. Se você já curtiu, já se inscreveu, pô, joga no grupo do WhatsApp, tá? Dá uma moral, indica aos seus amigos, suas amigas, a seus grupos aí, dispara a gente para que a gente continue, tá, podendo trazer esse trabalho e cada vez mais multiplicando o conteúdo, aprofundando o conteúdo e trazendo vídeos de qualidade, né, sem clickbait, vídeos em que a gente pode debater o futebol dentro e fora das quatro linhas, tá? Grande abraço Fred, a todos e todas. Fala, Cássio. Isso do critério, só lembrando que isso não é uma discussão só nossa, tá? Uma matéria do GE, lá de dezembro, que eles fizeram um sócio num escopo nacional. Eu fui até para ver como é que até para comparar. Lá eles colocaram o número de sócios titulares, o do gratuito, como nenhum clube entrou lá nos principais, mas os dependentes eles colocaram entre parênteses. 3 clubes aparecem nessa situação. Era o Sport, que a gente já debateu aqui, o Internacional, que tinha 107 mil titulares e 145 mil ao todo, e o Flamengo, com 77 mil titulares e 300 mil. Eu lembro que eu tinha uns 500. Veja, o Flamengo tem mais de 200 mil que não contam, pô. Mas não contam. Assim, o Flamengo, é a mesma lógica do esporte. O Flamengo que tem que rentabilizar esse povo todo, assim como o esporte precisa rentabilizar esses 30 mil que tem aí dentro do clube. E com muitos direitos, inclusive, no caso do esporte, né? Isso. Além de contar, eles têm direitos muito próximos ao dos titulares, tá? Eram iguais, hoje já não são mais iguais, você já tem algumas pequenas diferenciações, tá? Valeu demais, muito obrigado. A gente se encontra nos próximos conteúdos, seja live, seja vídeo aqui do 45 Minutos. Tchau, tchau.